E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast do Radiação Sorocaba. A gente está muito feliz de iniciar esse novo processo, né, de comunicação. A gente está aqui para refletir sobre muitos temas que correm durante a nossa vida, né, durante os nossos dias, que causam frustrações, preocupações ou às vezes que a gente fica meio perdido. Então, nós estamos aqui para conversar com vocês, né, interagir. A gente é uma extensão do Grupo Radiação, então aqui é para a gente se sentir livre, à vontade e conversar sobre temas que podem acrescentar no nosso dia a dia. Eu estou aqui, né, hoje começando o nosso bate-papo com as participantes também do Grupo Radiação, que é a Kizzy e a Ariane. Elas fazem parte do grupo, então aqui a gente está reunida para conversar sobre autocobrança, né? Que é algo que todos nós temos, não é mesmo? Então a gente vai entender um pouco mais sobre como é isso durante o dia a dia. Na verdade, cada um aqui tem uma vivência, cada um tem uma experiência e a gente está aqui para conversar sobre isso, né? Oi meninas, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente está aqui mais para conversar, então acredito que seria muito legal que a gente falasse um pouco sobre esse tema na versão pessoal, né? Então a gente está aqui mais para fazer esse bate-papo, que o pessoal de casa se sinta muito à vontade de comentar e compartilhar as suas experiências aí também. Vocês são livres para expressar, a gente vai estar em todas as redes sociais, então vamos estar sempre abertos a receber feedbacks, experiências, tanto nos comentários como aqui nas redes sociais. Fiquem à vontade, tá? Eu acho que quando a gente começa a falar sobre autocobrança, a gente sempre remete a algo muito desde a infância. Como nós fomos desde a infância, tipo, como somos desde criança, né? Como éramos com os nossos pais e tudo mais, acho que reflete muito na nossa autocobrança de hoje. E eu acredito que cada uma de nós tem uma experiência legal para compartilhar, né? Eu concordo. Eu acho que a cobrança que a gente recebe, a cobrança que a gente recebe externamente, ela também faz parte da formação que a gente tem na nossa autocobrança, né? E tudo isso com certeza começa na infância. Eu me lembro que desde a infância eu sempre me cobrei bastante, coisas de escola, notas, em ser vista como a menina, uma criança boazinha, sabe? Uma criança, a boa aluna, a boa filha, a criança comportada. E conforme eu ia recebendo retornos, feedbacks positivos, né, que as pessoas me elogiavam porque eu tirava boas notas ou porque eu era bem comportada, isso reforçava. Cada vez mais eu queria ter aqueles comportamentos que fizesse com que eu me sentisse aceita, e eu fui gerando e aumentando cada vez mais a cobrança sobre mim mesma, para que as minhas notas fossem sempre as melhores, para que as pessoas gostassem de mim. Então é uma coisa que vem, eu acho, desde a infância mesmo. E eu acho também que conforme vai passando a idade, assim, eu sou muito velha, hein? Mas conforme vai passando, a gente vai estabelecendo sonhos, desejos, metas. E aí é onde a gente começa a subir um pouquinho mais essa régua. E aí é onde a gente chega num ponto que talvez o reforço positivo, aquilo que a Agnes falou, é muito importante, porque a gente começa a colocar como se fossem pontinhos na linha que eu tenho que percorrer da minha vida. E aí isso com deadlines, né? Com prazos, né? A gente coloca as metas e prazos. Meu tempo. Tipo assim, como a gente tem as fases da vida. E eu falo que, por exemplo, na fase que eu me encontro, que é a fase dos 20, é um limbo gigantesco. Você tem que saber para onde você está indo, né? Você não pode simplesmente decidir, assim, falam que a gente tem a liberdade de decidir para onde você vai nesse tempo. Você tem 20 e tantos anos, você pode testar tudo nessa vida. Só que
esses 20 anos vão passando, né? A gente simplesmente não pode deixar a vida levar desse jeito como todo mundo. E isso surge uma autocobrança. Por exemplo, tô terminando a faculdade, tô terminando um estágio, pra onde eu vou? Tem gente da minha idade que já tá até com 2 diplomas. Tem gente que já tá num emprego absurdo. E vem isso. Já tá com a carreira dele. Já tá com a carreira ali escrita, tipo, e ele não precisou, às vezes a pessoa não precisa fazer quase nada pra decidir isso. É simplesmente as características dela. E a gente fica assim, pô, será que eu tô no caminho certo mesmo? Será que isso vai fazer algum sentido? Então, assim, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, a frustração, ela é um resultado da autocobrança, né? Com certeza. Quando a gente, por exemplo, está prestando um vestibular, você passa 3 anos estudando para uma faculdade, daí chega lá você não passa. Eu acho que é uma das frustrações mais marcantes da vida de alguém que quer ter um futuro na universidade, né, construir uma carreira até mesmo acadêmica. É quando você passa, aí você vê tantas pessoas estudando das 4 da manhã, vai pro cursinho, estuda no cursinho. E aí, o que faz quando não acontece? Sacrifica, né, o seu tempo, o seu lazer, a sua saúde e no fim, aquela meta que a Kizzy estava falando, de repente não é atingida, né? Exato. A questão é como a gente lida com isso, né? É como a nossa vida foi guiada, tipo, pra gente lidar com esses tipos de sentimento. E a gente até mesmo saber dosar, né? Até que ponto eu consigo estabelecer uma meta para mim, de que eu entenda a minha limitação, até onde eu consigo chegar, ou não, eu tenho que superar todos os limites possíveis. E que tipo de força ou que tipo de sensações e sentimentos que eu tenho que mobilizar para conseguir chegar lá. Sim, porque ter essas metas é muito importante, né? Tem aquela frase, né? Que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Ou você nunca chega ao seu destino, porque você não tá focando em alguma coisa. Então, ter metas é importante. Um certo nível de autocobrança é importante, né? Que a pessoa também não pode. Não, lógico. É por isso que existem os dois lados da moeda. Isso. Tipo assim, não existe... A autocobrança, ela é saudável até certo ponto. Você também não pode se deixar viver assim... até aqui tá bom, sabe? Tipo, a gente às vezes não pode colocar um limite, por exemplo, assim... Pô, acho que aprender isso aqui é o suficiente. Às vezes tem mais coisa que você pode fazer. Sim, assim, se desafiar. Se desafiar, né? é importante. Mas a questão o quanto isso te leva a sugar a sua própria energia. Às vezes você abre mão de coisas que... Na verdade, a autocobrança é mais o sentimento de não fiz o suficiente, né? Então, é muita questão que você falou, Ariane, sobre o filho perfeito. Tipo assim, você tem um nome, né? Tipo, você tem... é a filha do fulano, às vezes. Ela é muito certinha, né? Então, assim, eu falo de algo que aconteceu comigo, né? Então, assim, meus pais super, assim, conhecidos, né? E tudo mais, né? Principalmente no ambiente da igreja mesmo. Eu era filha deles. Eu tinha uma questão assim. Já tinha um peso ali. Eu falei assim, cara, eu não posso envergonhar meus pais. Eu não posso simplesmente chegar e o cara falar, nossa, mas a filha do Marcos, a filha da E Carla... pensar que, assim, essa cobrança não foram seus pais que colocaram Exatamente. você. E nem foi, assim, de uma forma explícita as outras pessoas colocaram sobre você, né? É uma coisa que a gente supõe, a gente cria, a gente começa a viver de acordo com essa cobrança, né? A gente começa a pautar os nossos passos, as nossas ações. Você coloca um nível do tipo assim, eu tenho isso aqui, sabe? Tipo, eu já tô aqui. Não posso baixar isso. E aquela questão, tipo, também, né, da escola. Você estuda tanto pra uma coisa, e eu até vi um vídeo esses dias no TikTok de uma menina que ela falou assim, que ela colocou a foto de uma prova com uma nota baixa e tipo uma frase de fundo, na próxima você se esforça mais. Daí depois ela colocou mais, daí começou um monte de vídeos e fotos dela estudando muito pra aquela prova.
tipo assim, mais? Até que ponto eu tenho que doar a minha energia para conseguir alcançar aquilo que eu quero? Eu acho que isso também vem muito da cultura que a gente está inserido. A gente tem assim, muito aquele contexto, olha, agora você está com 15 anos, então você tem que chegar nisso. Agora você chegou nos seus 18 anos, você tem que tirar carta, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Passa na faculdade. Passa na faculdade, você já tem que caminhar. Aí, chegando nos 20 anos, você já tem que estar sabendo sua carreira. Então terminei a faculdade, já tem que ter uma pós-graduação encaminhada. E a vida amorosa. Tô pensando em casar, tô namorando. Não, já vai pro casamento. Daqui a pouco já vai pra parte, tô casada. E aí, vai vir um filho? E assim vai indo. Acho que também é uma coisa que a gente absorve meio culturalmente e a gente vai colocando isso internamente. Exatamente. Acho que é bom porque é uma coisa que vai fazer a gente movimentar, sim, certo? Mas por outro lado a gente tem que ponderar como que é. Eu falo por mim que eu tive esse episódio assim, tipo, vou tentar já idealizar. Com 15 anos eu falava, eu quero estar casada no máximo com 22, 23 anos. Não, eu quero ter filho com tanto. Nada disso aconteceu. Então, como que vai ser essa situação? Fugiu totalmente dos planos e metas, né? E às vezes a nossa maior dificuldade quando a gente tem essa questão de autocobrança é como que eu vou lidar se realmente eu não conseguir chegar naquele... Se aquela meta não for atingida, não foi atingida. Nunca. Eu quero ser a melhor filha, né? Ele fala aí, você é uma boa filha. Eu quero ser a melhor filha. Mas teve uma vez que eu errei, porque eu não sou perfeita. Às vezes acontece, eu comer bola em alguma coisa e decepcionar meus pais. Como que eu vou lidar com isso? Será que tá tudo perdido? Né? O que vem de sentimentos depois disso na gente, assim? Exato. O que vocês tiveram de experiência nesse aspecto? Culpa, né? Culpa, muita culpa. Eu sempre me cobrei muito. Mas depois que eu tive meu primeiro filho, nossa, aí você começa a consumir uma cartilha da mãe perfeita e ler em todos os lugares. Não, porque a criança tem que dormir tantas horas, porque tem que mamar até tantos anos, porque tem que comer isso, comer aquilo, porque não pode ter tela, porque isso e aquilo. Só que é uma lista que, assim, é impossível. Você nunca atinge, você nunca dá um check em tudo. E aí, quanto mais eu punha metas pra minha maternidade, mais eu falhava nessas metas. E como eu lidava com isso, era com culpa, com frustração, me sentindo a pior mãe do mundo. E isso demora, se você não procura ajuda, às vezes, né? Se você não tem alguém do teu lado pra dizer, não, tô vendo o teu esforço, você tá dando o seu melhor. E às vezes você acha que o seu melhor não é o suficiente. Não é o suficiente. Então eu acho que a gente precisa, além de saber disso, né? Porque em alguns momentos, quando você tá ali no ápice da frustração e da culpa, você não consegue enxergar sozinho. Então eu acho que é muito importante ter pessoas ao seu redor que consigam te ajudar, que consigam dizer, olha, eu tô vendo o teu esforço, eu sei que você dá o seu melhor. Então, não precisa se sentir culpada desse jeito, não precisa se cobrar tanto, né? Tem sempre alguém que vem, um amigo, exatamente, alguém da família, algum, sei lá, profissional que vem e diz, calma, respira, vamos começar de novo. Às vezes baixar as expectativas, acho que é uma coisa muito importante, né? Estar disposto a falhar, porque falhar não é o fim do mundo, né? Falhar é uma chance de começar de novo, de aprender alguma coisa. Então acho que essas coisas são muito importantes. E também tem a questão, o quanto a gente está disposto ou o quanto a gente está assim, aberto a ouvir o que as pessoas estão falando pra gente. Porque às vezes tem uma pessoa falando, olha, tá tudo bem, olha, você tá dando o seu melhor. Mas às vezes a gente se cobra tanto porque, primeiro, às vezes não é a pessoa que você quer atingir. Então, tipo assim, isso a gente já parte pro lado profissional. Às vezes você quer, assim, chamar atenção com um projeto, com uma coisa pra uma pessoa, ela te dá um feedback bom, né? E a pessoa, tipo assim... E às vezes você tá focando num outro modelo ali, né? Exato! E tem aquela pessoa do outro lado que tá falando, calma, não precisa ser assim, não precisa ir pra esse lado. Então, assim, às vezes tem pessoas dispostas a mostrar pra gente
aonde a gente pode ir ou o que a gente está fazendo. É comum, né, na autocobrança a gente se isolar. Principalmente a gente falar assim, não, mas é o meu objetivo pessoal. Exato. Então eu que tenho que correr atrás. Eu não compartilho com ninguém, aí eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou fazer não sei o que, eu vou colocar metas, eu vou dividir meu tempo assim, assado. Principalmente na carreira profissional, né? A gente já põe lá, em tantos anos eu quero fazer isso, em tantos anos eu quero fazer aquilo, ou em meses. Né? Às vezes quer entrou lá na empresa, quem é CLT, por exemplo, entrou na empresa, um ano depois já quer virar chefe. E às vezes a caminhada não é assim. Às vezes sim, dependendo se for uma startup, se for uma outra perspectiva de trabalho, você vai ter um crescimento muito mais rápido, né? Mas tem coisas que não. E essa ajuste, assim, da gente entender essa régua, que eu acho que é onde pega um pouquinho e essa mais, questão, né? É a questão também, eu acho que tem às vezes na autocobrança a gente escuta essa cobrança social que a gente estava falando e a gente não escuta as vozes boas, né? Que é o que a Bianca estava dizendo. As pessoas que estão ao nosso lado nos apoiando. E a gente tem que aprender também a não se comparar tanto, né? A entender que o caminho de cada um é o caminho de cada um, né? Que de repente para alguém foi muito rápida essa ascensão profissional e para mim pode ser que não seja. Mesmo às vezes o outro contou com um fator de sorte, né? Assim, ele estava no lugar certo, na hora certa. Então a gente precisa aprender a não se comparar tanto, né? A gente estipula um padrão em cima das pessoas, né? E isso em relação a tudo. A gente estipula um padrão de vida, um padrão de corpo, um padrão de saúde, um padrão de rotina. Então, assim, se você tá dentro, você tá imerso no digital, TikTok, qualquer coisa, você tá ali consumindo a vida dos outros. E se comparando. E se comparando. Poxa, eu tenho 22 anos. Aquela pessoa rodou 5 países com 17 anos. E assim, a gente tá comparando a nossa vida, geralmente a parte mais difícil da nossa vida, com um pedacinho muito pequeno da melhor parte da vida da outra pessoa. É isso que o outro escolheu mostrar. Tipo, eu falo assim, que tem um conteúdo que eu acho muito legal, que é a questão essa questão de maternidade que você citou, muito legal, porque assim, a internet ela tá se movimentando para a realidade materna. Então, assim, eu acho que um dos fatores que mais cobram da mulher é a parte da maternidade. Né? Eu falo assim, eu não sou mãe, né? Mas é algo que eu admiro muito quando eu vejo uma mãe expondo o que é realmente a maternidade real, assim. Poxa, a minha mãe, com certeza, ela não teve o suporte que a gente pode ter hoje em dia em relação a isso. Assim, até mesmo você, Ari, hoje em dia, tipo, é muito mais aberto você falar sobre isso né? do que antigamente. Né? Se não era que tá reclamando, né? Exato. Tipo, eu não vou falar que eu tive problemas, por exemplo, na amamentação do meu filho, né? Que eu vejo muitas mães se autocobrando por causa disso. É porque a amamentação ela sempre foi vendida como sendo algo maravilhoso. E um ato de amor, né? Então, assim, se você não conseguiu, então tá faltando amor aí, né? E às vezes não é que tá faltando apoio profissional, né? Tá faltando apoio do parceiro, né? Da família. Exato, não, se o amamentar é um ato de amor, não deu certo, então tá faltando amor. E exige da mulher, porque é um momento assim que dói, as primeiras mamadas, é um momento em que ela deixa de fazer algumas coisas para poder parar ali com o bebê, para poder amamentar, enquanto você tem uma rotina inteira da casa. Lógico que no comecinho ali você tem a licença maternidade, então ainda não tem um trabalho de fato ocupando a cabeça da mulher, mas a volta ao trabalho também que segundo a nossa lei, a maior parte das licenças é 4 meses. E o que é a recomendação de uma amamentação exclusiva até 6. Então a conta não fecha, né? A conta não fecha, exato. Não fecha, exato. Então, assim, já existe esse fato de cobrança em todas as etapas da vida. Tipo assim, você tem um nível, né? Se você tá na escola, você tem que passar então a faculdade. Se você tá na faculdade, você tem que ter tal emprego.
Se você casa, você tem que ter esse tipo de relacionamento. Se você é mãe, você tem que ter esse padrão. Então, assim, a gente tá vivendo... E tem que ser saudável, e tem que ter dormir 8 horas por dia, e fazer tem que ficar 2 atividade horas na física. academia. E Todos você... os dias. Então, eu acho que existem pontos que a gente vê a evolução. Então, assim, existe aquela questão de a autocobrança, ela é boa, porque você é a sua própria motivação, né? Você é a sua própria motivação. Então, assim, você colocou ali e falou assim, não, eu quero ficar em tal lugar, então eu vou fazer isso. Por onde, né? Eu vou fazer isso, né? E a vida, ela ensina que não existe alguém que vai te motivar mais, além de você mesmo, para você alcançar alguns determinados objetivos. A questão é, como nós lidamos quando esses objetivos não dão certo, né? Essa é uma questão. Não deu certo porque eu não me esforcei? Não deu certo porque eu não sou bom o suficiente? Ou não deu certo porque aquilo não era pra você naquela hora, naquele momento? Ou realmente aquilo não é pra você? Você realmente... Às vezes a gente esquece... Nós precisamos ter um autoconhecimento de nós mesmos antes da gente começar uma determinada situação. Não adianta eu me cobrar para ser a melhor no meu trabalho, sendo que às vezes eu nem gosto daquilo que eu faço. Tipo, essa é a realidade de muita gente. Trabalha com que assim, não se encaixa, não é o perfil, e a pessoa se cobra tanto para chegar num lugar tão absurdo, que às vezes ela fala assim, poxa, por que eu não consigo? Porque às vezes aquilo não é pra você, tem algo dizendo que aquilo não é pra você. E às vezes também a gente quer ser o melhor em tudo, né? Tudo, e não dá pra ser o melhor em tudo. Como a gente falou, são muitas cobranças, né? São muitas expectativas. A vida, é a saúde, é o relacionamento com a família, é a vida profissional, sei lá, a evolução pessoal, os estudos, a vida espiritual. E às vezes a gente não consegue, a gente quer focar em todas as coisas com a mesma energia e ter a mesma cobrança para todas. E a gente precisa aprender a eleger algumas prioridades, né? Tudo bem, eu tenho esse objetivo, então eu vou me cobrar nesse ponto. E com os outros, eu vou ser um pouco mais gentil comigo, né? Eu vou me dar uma colher de chá. Eu acho que a gente precisa saber dosar um pouco. Exato, exatamente. Um exemplo que eu tenho, né, perto de mim, que é a minha mãe, eu não posso tirar ela desse fator, é que assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, né? E chegou um período da vida dela que ela não trabalha mais. Então, e ela assim, ela tá na idade que ela fala assim, que é a idade nossa, que é depois dos 50. E ela se cobra por não ter o mesmo pique, a mesma energia, o mesmo, assim, a mesma força que ela tinha há 5 anos atrás. Eu nem vou muito longe, sabe? Mas ela fala assim, poxa, a minha mãe é aposentada, né? Então ela, poxa, eu não consegui limpar a casa hoje do jeito que eu faria se eu tivesse, assim, sei lá, né, nos meus 40 anos. O pique que eu tinha pra fazer tal coisa, eu não consigo mais fazer. E ela se frustra, ela se sente culpada porque ela não tem, mas é aquela questão. Poxa, olha o que você tinha, né, naquela idade, o que, assim, a gente não pode comparar fases da vida. Isso, eu acho muito importante isso. Né, tipo assim, com outras de olhar fases. em qual fase da vida você está, né? Exatamente. Por exemplo, não adianta eu querer comparar a minha vida, o quanto eu consigo produzir, né, agora com 2 crianças pequenas, do que quanto eu conseguia produzir antes de tê-los, né? Ou com alguma amiga que não tem filhos, ou que os filhos já estão mais crescidos. Então a gente precisa também, volta na coisa da comparação, né? Que às vezes é se comparar com os outros ou se comparar consigo mesmo em alguma outra etapa da vida, né? Entra muito a parte que você falou, autoconhecimento, né? A gente precisa olhar internamente pra gente e conseguir estabelecer como que eu tô nesse período, nesse momento, nessa fase de vida, né? A gente tem que sempre estar apto a passar pelas mudanças, mas não é um apto pronto, é uma coisa de autorreflexão. Exatamente. Então, a gente pensar assim, poxa, agora, eu falo por mim, profissionalmente. A crise de começo recém-formada,
fazia muito mais do que eu faço hoje no meu trabalho. Em dia tinha luzes, ideias, rapidamente, executava muita coisa. Hoje em dia eu já trago uma carga maior, eu já não tenho mais a mesma agilidade de corpo físico, Sim. já não tenho mais a mesma agilidade de memória, porque a memória tá com o HD já mais sobrecarregado. Então, a gente precisa saber lidar com essas coisas. Eu também tenho esse mesmo exemplo, Bia. Minha mãe, ela é super ativa, eu sempre falo, quero chegar na idade dela com o jeito dela, ela nunca parou de estudar. Minha mãe estudou, fez 2 faculdades, eu era criança ainda, eu lembro de buscar minha mãe na faculdade. E desde então eu vejo minha mãe estudando, até hoje, aposentada já faz um tempo e ainda continua estudando. Então, assim, são coisas de autoconhecimento. Eu vejo que para ela, o estudar e continuar se renovando a mente é saudável, né? Ela não fica numa exaustão emocional. Aquilo alimenta ela ao invés de sugá-la. Sim. Para ela é a forma com que ela consegue continuar interagindo com o mundo de hoje, né? Acho que assim, a perspectiva dela talvez não fosse virar uma pessoa aposentada que ficasse dentro de casa. Sim. Ela ama fazer crochê, artesanato, ela faz de tudo. Mas ela não consegue ficar só nisso. Ela gosta de ter interação. Então, ela é professora, educadora, ela gosta de estar lá com as crianças, né? Com os adolescentes que ela ensina e tudo mais. Então eu vejo assim que é muito a perspectiva, né, do que a gente conhece, a nossa personalidade, aquilo que a gente sente satisfação em fazer Exato. E aquilo que já é algo mais pesado, né? E isso muda ao longo do tempo. Sim. Não tem como eu, hoje, Kizzy, querer ter a mesma satisfação da Kizzy que vai ser daqui 10 anos, né? Sei lá, ainda não tenho filhos, a minha rotina é uma. Daqui a pouco, quando tiver, eu sei que vai ter alguma limitação, eu sei que eu vou ter que pôr outras prioridades. Então, o autoconhecimento, ele envolve a gente se conhecer e não só isso, acho que também planejar. Quando a gente planeja algumas coisas, a gente consegue reorganizar. Organizar, exato. Mas não pode pirar, porque senão não a gente pode volta pirar. a conversa. E a gente sabe os resultados de tudo isso, né? Isso. É o que a gente vive, né, com várias pessoas, ansiedade, depressão. Estamos nesse auge. A gente não vive fora dessa bolha, a gente está inserido totalmente e muito, assim, envolvidos a ter isso, sabe? Mas a questão é, um ponto importante que a gente tem para citar sobre tudo isso, eu acredito que onde Deus entra nessa história, né? E aí, eu tô me cobrando, o que Deus... O que será que Deus tem? Que Deus faz nesse momento, né? Tipo, ou, na verdade, assim, o quanto nós estamos disponíveis a ouvir a voz de Deus nesse momento? Será que a gente está ouvindo Deus da maneira que a gente precisa ouvir, entender para onde a gente está indo? Eu acho que a autocobrança, pelo menos no meu caso, como eu falei lá da infância, vem dessa necessidade também de ser aceito, né? De ser validado. E quando a gente não consegue atingir as nossas expectativas, vem a culpa, né? E uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, com a palavra dele, é que ele não precisa do nosso esforço para nos validar, né? Ele não precisa que a gente seja bonzinho para nos amar, ele não precisa que a gente dê um check numa lista todas as nossas metas, porque ele nos ama apesar disso, ele nos ama assim, de graça. Ele não né? precisa que a gente chegue com a lista de isso, assim, olha como eu sou eficiente, né? Olha como eu fui precoce, eu cheguei em tal lugar tão cedo, né? Ele não precisa disso, né? Ele nos ama assim. E quando eu comecei a me deparar, que eu me senti muito culpada, eu fui levada a me lembrar de que ele leva as nossas culpas. Então, o resultado que a gente falou dessa autocobrança, que é você se sentir frustrada, culpada, ele resolve isso, né? Mas a gente precisa se lembrar dessas coisas. A gente precisa trazer essas coisas na nossa memória todo dia. Porque a autocobrança não vai embora. Ela não né? vai embora. E Deus também não vai embora. Que bom. A gente às vezes esquece que Deus tá ali, sabe?
que Deus tá vendo. Às vezes, assim, na autocobrança, a gente quer ter controle de todas as coisas, né? Então, tipo assim, eu planejei isso, então isso tem que vai sair dessa acontecer. maneira. Exato. Né? Como então, se tudo estivesse na nossa mão, tudo né? estivesse perfeito, eu tivesse a condição de segurar todas as possibilidades ou todos os vetores que impactam nesse momento da minha vida. E não é assim. Não, a vida nossa, ela geralmente ela foge do nosso controle totalmente. Principalmente quando a gente deixa na mão de Deus. E assim, a gente, quando a Bia fala sobre, a Bia e a Ari falou sobre não estar sozinho, eu penso nisso. A gente, quando tá nessa cobrança, eu tenho que ser, eu tenho que evoluir, eu tenho que chegar lá, a gente tá pensando em nós mesmos. Mas aí a gente se esquece que a gente tem um parceiro de caminhada. E o primeiro parceiro não é quem tá ali do nosso lado, de fato, ser humano, né? Eu vejo que a gente tem a possibilidade de caminhar com um grande amigo que é Jesus, né? Ele teve a oportunidade de vir aqui na Terra, passar um pouquinho das nossas dores, um pouquinho das nossas dificuldades, inclusive, vamos se dizer assim, até a questão de ansiedade. Eu creio que ele teve a oportunidade de experimentar, né? Não foi fácil passar o que ele passou aqui em relação a ser julgado, a ser exposto, né? Perseguido. E tudo isso causa algumas sensações na gente. E ele mesmo deixa um ensinamento pra gente que eu acho muito importante. E eu gosto muito daquela passagem bíblica que é de Mateus 6, do versículo 32, 35, em que ele faz um comparativo de como é o nosso Deus Pai, né? Jesus falando do nosso Deus Pai. E ele coloca o Deus Pai como sendo o nosso provedor, o nosso cuidador, vamos dizer assim. Como se fosse quem olha por nós, quem está ali cuidando da gente, e ele faz um comparativo para a gente olhar para fora de nós. Tirar esse contexto de cobrança, eu tenho que chegar, eu tenho que ir, e ele fala assim, olha em volta de você, veja as aves do campo, veja como que elas voam, como que elas estão, e você acha que elas têm algum tipo de preocupação? Na passagem bíblica ele fala que não, elas continuam voando, elas não semeiam, quer dizer, elas não plantam o próprio sustento, mas todos os dias elas têm alimento. Aí ele compara uma outra coisa, que é a questão da vestimenta, né? A gente pensa assim, mas vai ser só a parte do sustento, será? Não, a vestimenta também é uma questão de sobrevivência. E aí ele fala, será que elas se preocupam em estar bem vestidas? Não. E aí ele compara no texto ali, em Mateus, que elas estão bem mais vestidas do que o rei Salomão, que foi um cara que teve muito dinheiro, teve um palácio, viveu assim, manjares, tudo que teria direito. E elas não. Ele compara que os lírios, as flores do campo estão mais lindas do que o próprio rei do contexto bíblico que ele traz de exemplo, né? E aí ele vira pra gente e fala, quanto mais vocês, meus filhos, né? E aí é onde a gente entende o contexto de Deus Pai, que é um pai que cuida, não é um pai que pôs no mundo e deixou solto, né? Não tá vivendo sozinho. E ele fala assim pra gente, fala, quanto mais vocês, né? Que são os meus filhos, por que eu não vou cuidar de vocês, como prover, né? Então, e o final desse texto ele fala sobre a gente confiar e descansar, meio que entregar um pouco do controle da nossa vida para ele. E entregar o futuro também, né? Porque o texto fala, basta cada dia o seu mal, né? Não precisa sofrer tanto pelo futuro. Não, mesmo. E geralmente quando a gente se cobra, a gente não tá se cobrando só por hoje. A gente tá lá na frente, né? A cabeça da gente tá ansiedade. Poxa, como que eu vou ser quando eu tiver tal idade? O que eu vou ter? Sabe? Onde que eu vou chegar? Eu acho que os dias se voltam pra isso, né? Assim, a gente passa muita parte do nosso tempo pensando no que eu vou ser. E a gente deixa de pensar no que
em como eu estou, não é nem o que eu sou, porque ser é uma questão de importância, ter coisas, mas é o que eu sou nesse momento. Né? Eu sou a Kizzy, eu sou calma, eu sou tranquila, não, eu sou agitada, não, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa triste. Não está envolvido com um cargo, eu sou a melhor mãe, eu sou a melhor esposa. Não tem a ver com o outro, né? Isso. E sim a gente viver o nosso dia a dia sem essa carga de todos os dias se cobrar, todos os dias eu tenho que chegar nisso, eu tenho que fazer aquilo. E trabalhar a questão de confiança. Porque aí a gente vai ver que a nossa caminhada, quando a gente entrega na mão desse Deus Pai, né, através desse ensinamento de Jesus, a gente consegue levar a vida um pouco mais leve. E não se preocupar tanto com o futuro, né? Faz parte da gente planejar como ser humano, mas não levar uma carga maior do que a gente possa suportar. E esse é um contexto chave. Porque quando a gente põe muita coisa na cabeça, eu vou chegar lá, e é isso, eu preciso disso, eu preciso chegar lá. A gente está ocupando a nossa carga e vai colocando na mochila aqui nas costas, vai acumulando. E quando eu me preocupo em passar cada dia a dificuldade do dia, então eu vou acordar hoje, vou acordar bem, eu vou fazer minha caminhada, eu vou tomar o meu café, eu vou cuidar isso na minha saúde, eu vou ler um texto para minha reflexão. Então eu estou me preocupando com o meu dia a dia, né? E quando vem uma dificuldade ou uma coisa que foi frustrante, eu acho que a gente está com uma carga um pouco menor para conseguir falar, Senhor, me dá força, vamos continuar. Né? Tem uma frase muito interessante que eu acho que é aquela questão que acho que muita gente já viu, que é assim, foi um dia inteiro ruim ou foi 5 minutos desse dia que tornaram um dia ruim, né? Ou seja, você se autocobrou o dia inteiro por causa do quê? Né? Por causa de 5 minutos? Que você viveu um momento muito intenso, né? Eu acho que a gente tem que encarar um pouco isso. Um pouquinho também do que a Kizzy estava falando, né? Quando a gente fica olhando muito para o futuro, a gente quer chegar muito num lugar, às vezes a gente não aproveita o caminho, né? Não aproveita a jornada. Então, quando a gente está com essa carga muito pesada, a gente só quer chegar, né? Porque o caminho não tá gostoso, não tá prazeroso, porque tá pesado. Então, eu quero chegar, porque a sensação é que quando eu chegar, aí sim vai ficar leve, né? Quando eu atingir o meu objetivo, aí sim eu vou parar de me cobrar tanto. Só que não é assim, né? A mochilinha continua com você, mesmo quando você chega lá. Porque quando você chega numa meta, logo você traça outra. A vida é assim, né? Então, a gente precisa aprender a aproveitar o caminho, né? A jornada que a gente tem, as fases. Deus mesmo fala pra gente olhar pra Ele, entregar essa mochilinha que a gente coloca a nossa tudo, carga, a nossa né? carga pra Ele leva essa carga. Você precisa viver e, sim, lógico, nós precisamos sonhar, mas ter Ele como um alicerce, alguém que vai estar lá para carregar, olha, tive uma dificuldade hoje, então me dá essa dificuldade, eu vou cuidar para você, né? Respira, descansa em mim, Esse texto que a Bia tá falando de venham a mim, né, vocês que estão cansados e sobrecarregados, Exato. que eu vou dar descanso para vocês. E se cobrar é uma coisa que cansa muito, né? Porque quanto mais você se cobra, mais você se esforça. E você vai se esforçando, você fica cansado. Então, a gente precisa realmente fazer isso que a Bia tá falando, entregar essas nossas preocupações, os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas cobranças para Ele, que Ele vai deixar tudo mais leve. Dentro do texto que eu tinha falado para vocês, tem os 2 últimos versículos, é o que você falou, né? Pra gente não Se preocupar com amanhã. E o que ele fala pra gente, então, ter de preocupação, né? Ele fala assim, buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça. E todas as outras coisas, o Pai sabe o que vocês precisam. O que você precisa, né? Então, assim, é um momento de entrega, é um momento da gente parar, respirar e falar assim, tá, eu tenho essa meta, mas eu vou primeiro colocar diante de Deus, vamos dizer assim, vou lá, vou orar, falar, Senhor, me ajuda.
isso mesmo que eu tenho, Exato. é por aqui que eu tenho que ir. E sempre buscar a direção, né, dele na nossa vida para que esse fardo que vocês estão falando, ele se torne realmente mais leve, porque aí a gente tem alguém junto para compartilhar as ansiedades, as frustrações, as desilusões que a gente tem, e acaba sendo, acho que uma dica, vamos dizer assim, pra gente levar, não mágica, né, mas uma dica assim, clássica pra gente poder tá sempre buscando essa fonte de alívio, de tranquilidade, de paz, até para que a gente possa descansar e dormir tranquilo, né? Sim. Então, acho que é muito interessante essa parte aqui do texto. Eu acho que assim, a gente consegue aprender muito quando a gente senta e conversa um com os outros. Eu acho que é uma coisa importante, né? Que a maioria acho que deveria fazer. Cada um compartilhando os seus anseios e frustrações. É um dos momentos que as pessoas elas conseguem entender, tipo, que não sou só eu que tô nisso, não sou só eu que assim não consegui onde chegar. Então eu acho que esse bate-papo foi muito legal pra gente entender que a vida real ela é feita assim de um esforço da nossa parte, mas que existe alguém além de nós que faz tudo acontecer, né? Quando a gente pensa nisso é até reconfortante. Nossa, muito. Então eu acredito que esse papo foi muito legal, tanto para nós aqui, eu acredito que para quem está ouvindo, né, essa foi uma mensagem muito boa. Eu acredito que deve ter beneficiado bastante gente. E se você quiser, mais uma vez, deixa aqui, comenta aí um fator da sua vida que você acha que às vezes te incomoda, que você fala assim, poxa, eu tô aqui ainda. Não, você não tá aqui ainda, você tá onde você deve estar, né? Deus está escrevendo o seu caminho e coloca todos os seus sonhos na mão de Deus, que Ele vai te direcionar da maneira certa, da forma certa, né? Amém? E muito obrigada, meninas, por terem aceitado participar, né, com a gente. É um momento muito especial. A Radiação, ele tá aqui nesse processo de início, né? Então, eu espero que vocês que nos escutaram tenham gostado bastante. Se vocês querem sugestões de temas pra gente falar aqui, também deixem aí nos comentários, interajam com a gente nas redes sociais. E façam essa palavra chegar também na quem precisa. Então, às vezes, um amigo seu você tá vendo que ele tá muito envolvido, tá se cobrando, tá sumido, fala assim, pô, cara, relaxa, compartilha, né? Compartilha então esse vídeo com aqueles que realmente precisam. Às vezes é uma pessoa que tá do teu lado e você tá olhando e fala, pô, escuta isso aí, isso vai fazer bem. Então é isso, pessoal. Obrigado, meninas, que possa ter servido de grande benefício para vocês.